A paz do Senhor. Deus abençoe seu dia. Deus abençoe esse sábado maravilhoso. É muito bom ter você aqui nessa live. É muito bom. Eu agradeço você. Também eu vou pedir a sua gentileza de curtir. É claro, se gostar do assunto, você deixa o seu like. Também vou pedir para você comentar nesse vídeo e também compartilhar. Outra coisa que você pode fazer é marcar um amigo seu que possa estar precisando. Eu quero trazer aqui uma mensagem de Deus, entre outras coisas, falar do atributo de Deus, né? Um dos atributos de Deus é a onipresença. Deus está em todos os lugares. E o título dessa live, nessa manhã, é Onde está o Senhor, onde está o Pai, aos olhos do rei Davi, né? O que o rei Davi pensava? O que o rei Davi entendia? Como ele via o Senhor? Onde estava Deus aos olhos do rei Davi? Então, nessa manhã aqui, eu quero discorrer com você sobre um dos atributos de Deus, que é a onipresença, ok? Eu lhe agradeço muito, é muito bom ter você aí junto com a gente, tá? Vou deixar aqui o WhatsApp, se você quiser comentar, se você quiser participar, todo o comentário é bem-vindo, a sua crítica construtiva também é bem-vinda, e eu te agradeço. Eu tenho certeza que o Senhor Deus vai falar com você. Você que vai participar junto com a gente, você que vai estar aqui junto com a gente esses 20 minutos, talvez 25 minutos, nós vamos estar orando por você. Você que entrar depois, também nós vamos estar aí fazendo uma oração para que o Senhor Deus abençoe você e a sua vida. Eu quero registrar aqui a data, sendo hoje 18, né? 18 de maio de 2024, e são 9 horas e 25 minutos, tá bem? Queridos, nós sabemos que o rei Davi foi um rei onde ninguém esperava que ele fosse rei. O rei Davi estava num lugar inapropriado para um rei. Logo, se imagina que para ser rei deveria haver um preparo, né? E eu estou falando aqui de um preparo humano, né? Hoje, para se treinar alguém para ser um general de guerra, para se treinar alguém para comandar, são muitos treinamentos. Mas Davi não recebeu esse treinamento dos homens. E Davi estava lá no treinamento de Deus. Quando todo mundo estava envolvido em guerras, em alguma situação do reino, o Senhor procurava um rei. E o Senhor sabia que o rei estava num lugar onde os homens não o encontrariam. Quando a Bíblia diz que o Senhor chamou Samuel para ungir um rei, e o Senhor diz assim a Samuel: vai na casa de Jessé. E Samuel vai até a casa de Jessé e, conversando com Jessé, passam na frente de Samuel todos os filhos de Jessé, e durante aquela comitiva ali, o Senhor diz a Samuel que ele não vê como vê os homens. E ao passar todos os filhos de Jessé, Samuel percebe que não estava ali o rei. E ele pergunta para Jessé: você tem mais algum filho?
o que Jessé lhe respondeu: tem sim, o menor. E está lá no campo, está lá entre as ovelhas, não está no nosso convívio, não é um soldado treinado, não é alguém que faz parte de toda a nossa rotina. Ele está lá. Aí Samuel diz assim: manda chamá-lo. Ninguém senta, ninguém come, enquanto ele não chegar. E aí chegou Davi, onde Deus fala para o profeta Samuel ungí-lo. E a partir de então, nós conhecemos aí a vida de Davi. Ele foi ungido rei na casa do seu pai, na casa de Jessé, entre os seus irmãos. Depois Davi foi ungido rei em Hebrom. E posteriormente foi ungido rei em Jerusalém, para ser rei de Israel. Davi reinou 7 anos em Hebrom e reinou 33 anos em Israel ou em Jerusalém. E a Bíblia registra que Davi era um rei segundo o coração de Deus. Mas o interessante da história de Davi era o relacionamento que Davi tinha com Deus. O relacionamento, ele era íntimo, intrínseco. Havia ali muito comprometimento entre Deus e Davi. Pelo fato dele ser rejeitado pelo pai, pelos próprios irmãos, pela família, e ter que cuidar das ovelhas, ele começou a buscar a Deus lá, no anonimato, lá onde ninguém via, mas Deus via. E foi tirado da malhada das ovelhas, a Bíblia registra também, ele foi tirado detrás das ovelhas para ser rei de Israel. Enquanto Davi passava por conflitos pessoais, pela rejeição da família, dos familiares, por ter que exercer uma profissão que não era agradável. Ninguém gostava de ser pastor de ovelhas na época de Israel. Todo mundo queria ser um guerreiro. Todo mundo queria ser ativo, estar lá no fronte de batalha. Mas Davi, ao viver de maneira assim excluída, distante da família, Davi aprendeu a se relacionar com Deus. E aí, o rei Davi vai e escreve ali o Salmo de número 139, onde ele nos revela onde está Deus. Veja o nível de intimidade que tem Davi. Onde está Deus? E a resposta está no Salmo 139, onde fala da onipresença do Senhor. Então vamos lá, versículo a versículo, vamos ver o que o Senhor tem aqui para nós. O Salmo 139, no versículo 1, diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Eu estou usando aqui uma tradução James, né? King James, 1611, e quero usar esse texto, né? Essa tradução, penso eu, será mais fidedigna. Senhor, tu me sondas e me conheces. Palavras de Davi. Ora, quando o Davi diz, Senhor, tu me sondas e me conheces, Davi não está falando dos outros, Davi está falando de si mesmo. Então ele sabia o relacionamento que ele tinha com Deus. Quantas noites frias passou lá no campo, cuidando das ovelhas. Em certo momento ele relata para Saul que havia enfrentado leão e urso por causa das ovelhas. Quanto tempo, quanto calor Davi passou por cuidar das ovelhas. Não é verdade? Então Davi sabia que o Senhor sondava e conhecia ele.
Aí, versículo 2: Sabes quando me sento, quando me levanto, e acompanha o meu pensamento onde quer que eu esteja. Acompanhas os meus pensamentos. E aí nós já podemos obter aqui a resposta dessa prática. Onde está Deus? Nos pensamentos. Onde está Deus? A Bíblia diz que o homem deve apresentar o seu corpo, a sua alma e o seu espírito em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Corpo, alma e espírito. Nós temos aqui o homem tripartido, corpo, alma e espírito. Para ficar mais claro um pouco, o homem é corpo, é sentimento e é razão. Corpo, sentimento, e aqui trazemos as emoções, os desejos, e razão, nosso intelecto, nosso raciocínio. E aí o rei Davi vem dizer que Deus está lá nos pensamentos, na razão do homem. E a Bíblia também nos fala que quando nós estamos cultuando a Deus, nós devemos oferecer a Deus um culto racional. Então, tudo que Deus quer, tudo que Deus anseia, é que eu e você venhamos apresentar um culto inteligente. Quer dizer, você adora com sinceridade, você adora sabendo o que está fazendo, sabendo diante de quem você está, com reverência, você participa, né? Externando o seu glória a Deus, externando a sua expressão de alegria, né? Ou derramando até mesmo as suas lágrimas. Isso é um culto racional. Você também mentaliza a palavra do Senhor, você racionaliza a palavra do Senhor, você pensa, né? Você faz com que os seus conceitos mudem, ou se afirmem, ou então sejam direcionados a um novo parâmetro. Isso é um culto racional. É disso que o rei Davi está falando. Onde está Deus? Deus está nos nossos pensamentos, né? Deus está aí, dentro de você. Ele te sonda, ele te vê e ele acompanha os teus pensamentos. Ora, abrindo aqui um parênteses, quando alguém transgride, né, ou então comete algum pecado, nós temos aí dentro da dimensão espiritual três sujeitos que são testemunha daquele ato pecaminoso ou daquela ação que trará resultados, não é verdade? Porque a Bíblia diz: vamos colher aquilo que plantarmos. Bem, esses três sujeitos, o primeiro é a consciência do homem. A consciência do homem, mais tarde, vai cobrar. O segundo sujeito é o inimigo das nossas vidas. Esse terá o prazer de, imediatamente à transgressão, acusar, chegar ao trono de Deus e cobrar a sua legalidade. E o terceiro sujeito é o Senhor Deus, que usa muito da sua misericórdia. O Senhor Deus que usa muito do seu atributo de amor. Mas não podemos esquecer que o Senhor Deus também é juízo. E que existe um limite da transgressão. E é por isso que o rei Davi, sabendo que Deus, que o Senhor estava na sua mente, ele tinha uma mente voltada para Deus. Ele tinha os seus pensamentos em Deus. Lá no versículo 3 diz assim: discernes minha caminhada e a minha pousada, né? E estás a par de todos os meus intentos, ou de todas as minhas intenções.
porquanto a palavra ainda não chegou à minha boca, e tu, ó Eterno, já conheces completamente. Glória a Deus. Aí, lá no versículo 5, tu me envolves por trás e pela frente e pões sobre mim a tua mão. Olha o nível de intimidade de Davi para com o Senhor. Por quê? Ele sabia que Deus estava na mente do homem. Ora, quando você pensa que está sozinho, abre aspas, parece que há aí uma oportunidade de fazer o que quer, sem que haja um policiamento, sem que haja um monitoramento, sem que haja um controle, não é? E nós fomos treinados para mentir, nós fomos treinados para fugir, nós fomos treinados para se esconder, nós fomos treinados para ser esperto, enquanto que vem aqui o rei Davi dizendo que o Senhor é onisciente. Esse é um atributo dele. Um atributo que caracteriza a sua divindade. Deus é onisciente, sabe todas as coisas. E quando nós temos a convicção de que Deus sabe todas as coisas, fica melhor, fica simples. Somos conduzidos a viver uma vida de santidade. E quanto à questão do pecado, nós somos humanos, ainda somos humanos, estamos na condição de atributo humano falível, né? Sensível, diferente, que um dia teremos o nosso corpo transformado. Amém? Glória a Deus. Aí diz a Bíblia, no versículo 6, tal conhecimento é para mim demasiado maravilhoso, tão elevado que não posso compreender totalmente. E o versículo 7, para onde poderia fugir eu? Ora, ninguém foge da presença do Senhor, ninguém foge do Senhor. Por que o Senhor não interfere então? Porque o Senhor deixa para o homem a oportunidade de fazer as coisas certas. Ele não é aquele pai opressor que fica corrigindo, não. As coisas acontecem e o próprio ser humano encontra dentro de si a capacidade de se reorganizar, se reinventar, ser restaurado, retomar a sua caminhada diante dos atributos humanos. E isso significa dizer que nós estamos aqui para melhorar, para aperfeiçoar, para um dia termos aí a salvação, ou melhor dizendo, termos aí a vida de Deus. E o que é a vida de Deus? É você errar, acertar, voltar lá, fazer de novo, arrepender-se, pedir perdão, levantar-se, ser restaurado, se reanimar e continuar na sua caminhada. É disso que o rei Davi está falando. Ele fala aqui, humanamente dizendo, para onde irei fugir, né? Para onde poderei eu fugir do teu espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Parece que eu vejo aqui uma criança, não é verdade? Uma criança ali roubando uma colher de açúcar e se escondendo ali no cantinho da parede para que ninguém saiba. Mas veja, não é uma transgressão que seja condenada à morte ou que mereça a morte, não é verdade? Mas é uma transgressão. Eu acredito que o pai e a mãe, quando vê uma criança realizando uma transgressão desse nível, até ri, até sorri, né? Mas o rei Davi está trazendo aqui o atributo de Deus, que é a sua onipresença, e o rei Davi está dizendo aqui que a sua humanidade percebeu.
Olha o desenvolvimento do caráter de Davi. Olha a intimidade de Davi. Percebeu que a divindade pode todas as coisas. O rei Davi nunca esteve preocupado em demonstrar ou se expor ou procurar se projetar. Não. O que o rei Davi queria era essa intimidade com o Senhor. É lá na intimidade com o Senhor que o Senhor exalta publicamente. É admirável a história de Davi. É louvável. É claro, Davi, um rei segundo o coração de Deus, mas ainda humano. Mas observe que alguém chegou e disse a Davi: você é como um anjo de Deus. Não é verdade? Então, olha só, observe bem o caráter, observe bem a humanidade de Davi. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aí o versículo 8, se eu escalar o céu, aí está. Mas aí quem é que escala o céu, não é verdade? E não tem que se apresentar perante ele. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente tu ali está. Davi está falando dos extremos. Ninguém escapa da onipresença do Senhor. O Senhor está em todos os lugares e observando o homem. O Senhor Deus está aqui na mente humana. O Senhor Deus está aí, dentro de você. Glória seja dada ao nome do Senhor. E eu quero aqui encerrar essa prática, já se vão mais de 20 minutos, convidando você a pedir ao Senhor que faça parte da sua vida, que lhe ajude. Agora que você sabe que o Senhor Deus está na sua mente, convide Ele para fazer parte dos teus projetos. Convide Ele para ser parte da tua vida, para andar com você, para realizar com você, para decidir com você. Aonde você for, Ele vai com você. E para fazer isso, o segredo é você entregar a sua vida para Jesus Cristo. Jesus Cristo é da descendência de Davi. O Senhor fez uma aliança com esse Davi, por causa da intimidade que esse Davi tinha com Deus. O Senhor disse a Davi: da tua descendência eu farei nascer um rei que regerá todas as nações, né? Igual a ele não haverá. E foi da descendência de Davi, né? Que era Maria e José, onde está ali na genealogia de Jesus, em Mateus, no seu capítulo 1, onde Jesus, através da genealogia de Davi, nasceu concebido do Espírito Santo. DNA do homem, através do rei Davi, e DNA de Deus, através da concepção do Espírito Santo no ventre da Maria. Este Jesus nasceu, viveu, fez o bem, sofreu e se entregou. O Deus Jesus se fez presente e a carne habitou entre nós e o verbo se fez carne. João 1,14, se não me falha a memória. E habitou entre nós. Nós ouvimos, né? Foi morto, foi crucificado, morto e ressuscitou ao terceiro dia e agora está sentado à destra de Deus para salvar quem quiser. Convide ele para fazer parte da sua vida, aceitando Jesus como seu Salvador, seu único e suficiente Salvador. Renuncie à sua prática passada e aceite Jesus como seu Salvador. E tenha essa mesma intimidade, eu diria até mais, tenha essa consciência que Jesus está aí, através da pessoa do Espírito Santo,
caminhando e andando com você. Aceite Jesus como seu Salvador e você vai ver que as coisas vão mudar. Ele está aí, dentro de você. Dê essa oportunidade para ele. Em Apocalipse 3:20 ele diz: eis que estou à porta e bato. Quem abrir eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Tá bom? Deus abençoe, está aí a nossa live. Eu vou pedir para você aí, glória a Deus, vou pedir para você aí compartilhar, tá bem? Bastante pessoas aqui. Quero saudar aqui a minha esposa, né? E também Marcelo Martins está assistindo a live aí. Deus abençoe em nome de Jesus. Mais alguém vai chegar aqui, tem mais pessoas chegando aqui. Não dá tempo de citar aqui os irmãos, né? Mas aqueles que estão aqui, depois a gente abre de novo o computador e a gente ora aí pelas pessoas que vão entrar. Eu quero fazer uma oração para você, por você, e quero pedir para você aceitar Jesus como seu Salvador. Não importa onde você está, mas convide ele para fazer parte da tua vida. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6, versículo 19, que eu e você somos templo do Espírito Santo do Senhor, tá? Entregue aí a sua vida a Jesus, confia nele e o mais ele tudo fará. Confie nele, dê uma oportunidade para ele cuidar de você, cuidar da sua vida em nome de Jesus, tá? Aí a Bíblia diz: ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertence a vós mesmo? O Espírito Santo, da parte de Deus, está dentro de você, está dentro de mim, tá? O relacionamento de Deus comigo e com você são aqui nos pensamentos. Deixa Deus cuidar de você. Eu quero orar por você. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, estão aqui os meus irmãos do outro lado da live, os que já estão aqui, os que irão assistir, os que irão chegar. Eu te peço que tu os abençoe em nome de Jesus e que eles possam, assim como Davi, entender, Senhor, a tua onipresença e fazer disso, Senhor, um motivo para se relacionarem contigo. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você estar aqui, tá? Temos mais pessoas aqui, né? André Cristina Rios, lá de Balneário Camboriú, esposa do meu primo e pastor Marco Braseiro, tá bem? Também o Marcelinho, né? Marcelo Martins, esteve aqui junto com a gente. Minha esposa Sandra Fagundes, mais pessoas chegando aqui, o pessoal lá da Barra da Lagoa, Santa Catarina. Eu encerro aqui esse vídeo em nome de Jesus. A Priscila, nossa irmã Priscila, obrigado Priscila. Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus. Vamos replicar. Eu peço para você curtir, comentar, compartilhar e marcar mais alguém. Eu estou feliz e creio que Deus também pode te ajudar com essa palavra maravilhosa. Deus abençoe você e Deus abençoe a sua família.